Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui da nossa catedral, também os que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando hoje a memória de São João Crisóstomo. Quando o diabo não vem, manda os secretários, né? Ô barulheira, Deus me livre. Hoje nós estamos celebrando a memória de São João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro. Ele era um grande pregador, viveu no século V, no ano 400 e pouquinho. E realmente um grande bispo, um grande pregador. Ele viveu próximo ao imperador, viveu, vamos dizer assim, na corte, próximo aos políticos, mas era um homem corajoso, que pregava com verdade, com autoridade, a ponto de incomodar os poderosos. Isso é muito comum na pregação autêntica do Evangelho, incomodar os poderosos. E a esposa do imperador fez lá um jeito com que ele fosse exilado, e por conta de sua saúde muito frágil, longe da cidade, no meio do deserto, afastado de tudo, acabou morrendo pelas enfermidades. É praticamente um martírio, porém não é considerado mártir, mas ele acabou dando a vida, morrendo, por ter pregado a verdade em meio aos políticos daquela época, em meio àquela roubalheira e àquela sujeira. Ele continuava pregando a verdade. Eu separei aqui da liturgia das horas, tem um trechinho de uma homilia de São João Crisóstomo, que eu achei muito bonito. O comecinho da leitura, do ofício das leituras, que nós padres e religiosos e religiosas rezamos todos os dias. São João Crisóstomo começa dizendo assim, isso aqui é do século IV, mas olha como parece atual. Sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades. Os tempos que nós estamos vivendo, né? Sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, pois estamos firmados sobre a pedra. Enfureça-se o mar, não tem forças para destruir a pedra. Ergam-se as vagas, não podem submergir o navio de Cristo. Pergunto eu, que temeremos? São João Crisóstomo perguntando, fazendo menção ao que São Paulo também diz, né? Se Deus está por nós, quem será contra nós? Que temeremos? A morte? Pergunta ele, e responde com a palavra de Deus. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Que mais podemos temer? O exílio, talvez possa dizer? Responde ele com o Salmo 23. Do Senhor é a terra e tudo quanto contém. Que podemos temer? A confiscação dos bens? Responde ele com a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nada trouxemos para o mundo, e é certo, nada daqui poderemos levar. Que poderemos temer, então? Os pavores deste mundo são desprezíveis. Olha o que um santo que confia em Deus pode dizer. Os temores deste mundo são desprezíveis, e seus bens merecedor de riso. Não tenho medo da pobreza, não ambiciono riqueza, não temo a morte, nem prefiro viver, a não ser para o vosso proveito. Por isso recordo os acontecimentos atuais e recorro à vossa caridade para que tenhais confiança no Senhor. Quem confia em Deus não tem medo da vida, não tem medo da morte, não tem medo do exílio, não tem medo da pobreza, não tem medo de nada. Como São Paulo vai dizer, como eu dizia, São João Crisóstomo está aqui parafraseando São Paulo. Que pode nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas o mais interessante da vida de São João Crisóstomo, e disso que nós lemos, é essa certeza e essa alegria, principalmente quando nós nos encontramos e nos deparamos com as afrontas que querem fazer ao Evangelho, com as afrontas que querem fazer à verdade. O mundo vai afrontar o Evangelho.
mas nós não precisamos ter medo. O mundo vai afrontar o verdadeiro anúncio do Evangelho, a verdadeira vivência da caridade, mas nós não precisamos ter medo. Por mais que isso traga para nós perseguições, por mais que isso traga para nós dificuldades, não precisamos ter medo. Nós vimos a primeira leitura da carta de São Paulo. É interessante. É muito providente. Muito providente. Vejam bem. Nós lemos a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. A leitura foi feita errada. Essa leitura é quando nós estamos no ano par. 2021 é um ano ímpar. A leitura foi feita errada. Mas olha que providência essa leitura. São Paulo está falando sobre as reuniões. Que reuniões são essas de que São Paulo está falando? São Paulo aqui está falando da missa. Tá? Ele está falando da missa, das reuniões, a ceia fraterna, era como era chamada a Santa Missa no tempo de São Paulo. Reunia-se nas casas e ali fazia então a ceia do Senhor, a partilha. E São Paulo aqui está bastante chateado com as pessoas que fazem da ceia do Senhor uma ocasião para encher a barriga, comer sem controle, e não distinguindo o que é a Eucaristia, a ceia do Senhor, com uma refeição qualquer. Mas ele ainda vai dizendo justamente sobre o comportamento das pessoas durante a Santa Missa. E como nós precisamos escutar isso que São Paulo está nos falando, para que as nossas reuniões, para que a Eucaristia que celebramos, se torne verdadeiramente um culto sagrado a Deus. Um culto sagrado a Deus. O padre que está rezando a Santa Missa, em primeiro lugar, é o primeiro responsável para que o culto seja sagrado e seja oferecido de forma digna a Deus. Mas não só o padre não está sozinho. Pode acontecer ocasiões em que eu celebre a missa sozinho, sim, mas na grande maioria dos casos não. Hoje nós temos um corpo celebrativo que nos ajuda. Tem ministros, tem leitores, tem cantores e tantos outros que desempenham funções. Pois bem, como é que eu vou para a missa? Como é que eu vou para servir na missa, para ajudar na missa com o coração dividido? Com o coração dividido. Falta 5 minutos para começar a missa, o que eu estou fazendo? Rezando? Não. Falando mal dos outros. Dividido. Eu falava ontem na homilia sobre a necessidade que nós temos nos tempos de hoje de maturidade espiritual. E vejam bem, meus queridos, maturidade não tem nada a ver com idade, viu? Tem gente que está há 50 anos na igreja e se comporta como criança. Está há 70 anos na igreja e se comporta como criança. Como é que é isso, essa maturidade espiritual? Primeiro, nós às vezes perdemos tempo demais com coisinha, com picuinha. Perdemos tempo demais. O mundo está um caos. Mas nós temos uma preocupação imensa com coisinhas tão pequenas. Eu perco meu tempo criticando, reclamando. Ai, porque não é do jeito que eu gosto, porque não é do jeito que eu quero. Eu quero servir na igreja, mas se não for do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu gosto, eu vou embora. Ah, eu quero servir na igreja, mas se não falar isso para mim, se não me agradar, se não falar comigo, eu vou embora. Chega de criancice. Não dá mais. O mundo está do jeito que está e nós estamos perdendo tempo com bobagens. Desde o tempo de São Paulo ele já estava chamando a atenção das pessoas. Isso é uma Assembleia Santa. Nós estamos aqui para rezar. Para nos aproximarmos de Deus. E como nós queremos isso? É tão
bom estar aqui onde eu estou, porque eu vejo cada um de vocês, eu vejo nos olhos de vocês o desejo que vocês têm de escutar a palavra de Deus, de se encontrar com Jesus, de receber o sacramento, o corpo e sangue do Senhor, se sentirem alimentados pela presença de Deus. E nós que estamos aqui, não temos o direito de tirar isso de vocês. Eu, como padre, não tenho o direito de tirar isso de vocês. É direito de vocês chegarem aqui e se encontrarem com Deus. A palavra dele sendo pregada, não falar de outra coisa. A palavra dele que nos dá vida, que nos sustenta, que nos alimenta. Como é bom, não é? Nós ouvirmos a sua palavra. Eu tenho testemunhos tão bonitos de pessoas que dizem: sem Deus eu não sou nada. E eu digo: é verdade, porque eu também sem Deus não sou nada. As assembleias que somos nós aqui reunidos devem cada vez mais voltar a ser assembleias santas. Santas, ou seja, que tem o coração voltado para Deus. Daqui a pouco o padre fala no começo do prefácio uma aclamação e nós respondemos, corações ao alto, nós respondemos: o nosso coração está em Deus. Que seja de fato assim, meus amados. Elevemos o coração até Deus, porque é de lá que Ele vai encher o nosso coração do Espírito Santo. Como Jesus disse no Evangelho esses dias, a boca fala do que o coração está cheio. Tenhamos o coração cheio de bondade, de amor, de misericórdia, cheio do Espírito Santo, para proclamarmos com a vida que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.